A graça e a paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo, tudo bom? Vamos aí para mais um vídeo. Hoje eu vou embasar o vídeo com o irmão aqui, né? Esses dias aí eu teria que fazer muitas coisas pessoais, mas abri mão porque nós estamos passando por um período aí de muitos acontecimentos sérios, né? E até eu ia gravar, fazer o vídeo de estudo bíblico novamente da carta de Hebreus, mas mediante todos os acontecimentos que tem acontecido aí no mundo afora, né? E aqui no Brasil, inclusive, de muitas coisas, né? Essas guerras que tá tendo aí no, nas comunidades, a guerra aí nos outros países, os enganos, as disputas de partido, né? Os enganos que tá em alta aí no YouTube, né? Jogando um irmão contra o outro, tudo isso daí me fez ter uma urgência de fazer outros tipos de vídeo, né? E deixar as coisas pessoal minha para trás para vir fazer os vídeos de trazer conhecimento aí. Sei que tem poucos seguidores, pouca gente liga porque eu falo, né? Mas tudo bem. É a minha parte eu tô fazendo, minha consciência tá tranquila, cada um, cada um. Então vamos lá. Vamos fazer aqui. Nós estamos vivendo tempos extraordinários, né? De muitos acontecimentos, muitos sinais que o Senhor falou que ia acontecer, né? E já estão acontecendo. Não estamos ainda no tempo da grande tribulação, tá? Estamos perto, muito, mas muito perto da grande tribulação, da revelação do anticristo e da vida do Senhor. Mas ainda tem coisa para acontecer. Estamos ainda no princípio das dores, né? Não podemos ficar botando apavoramento em ninguém, né? Mas também não podemos nos omitir de falar as verdades que o Senhor nos chamou para anunciar, né? Então vamos aí. É isso mesmo que você leu aí no título. Esse nunca foi um homem bondoso, Pode parecer contraditório, porque é muito falando do quanto Jesus foi bom e tudo mais. mas deixam por trás das cortinas o verdadeiro Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que eu vou te falar nesse vídeo não é o que você quer ouvir, mas sim o que você precisa ouvir. E se você assistir até o final, essa mensagem pode mudar a sua visão espiritual, te aproximar mais de Deus e viver segundo o que a Bíblia ensina. Jesus Cristo, a espada que divide a mentira da verdade. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34 ao 39, Jesus disse uma coisa que muitos não querem engolir. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais. Pega as esse filhas versículo e contra as compare na mães, sua Bíblia. e as noras Você não contra as acredita? sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que ama... Ó, ele não tá falando isso, Cristo, num versículo ele falou que é o príncipe da paz. Foi que eu falo de paradoxo, né? Que as pessoas não entendem isso. Aí ele falou que é o príncipe da paz, mas em outro ele já fala que veio trazer espada. Divisões, jogar pai contra mãe, filho, mas não é que ele joga. É que um vai exercer a sua fé na obra de Cristo na cruz, no verdadeiro Cristo, ou Yahoo, o Yahushua, né? Que é o nome verdadeiro, né? Mas pode chamar Jesus Cristo, porque a pessoa já está acostumada assim, desde que saiba a quem está se referindo, que é o Cristo que se deu na cruz, é o Senhor que se deu na cruz para pagar nossos pecados, né? E ressuscitou. Então, ele fala que... Por quê? Porque vai ter um da família que vai crer, outro não. E aquele que crê verdadeiramente vai defender sua fé até o fim. Não importa o que aconteça. Ele às vezes, ó, ele perde emprego pela sua fé. Às vezes ele vai perder emprego. Ou ele mesmo vai pedir demissão. Porque ele não nega a fé. Às vezes ele vai, no horário mesmo de intervalo do seu trabalho, ele vai lá no céu evangelho, outra pessoa escuta, quer reprimir ele. Então quer perseguir. Vai ter perseguição, né? Vai ter pessoas que, vamos supor, quem tem canal no YouTube que seguidores vão deixar de seguir porque você fala a verdade e as pessoas querem ouvir o que agrada a elas e não quer ouvir a verdade. Então o verdadeiro cristão, ele vai defender a sua fé até a morte, se for preciso. Entendeu? Agora, o falso não. O falso, ele... tá aí a parábola do Senhor que está em Mateus, né?
E tá em Marcos e Lucas que ele fala da semente que cai no caminho, e aí alguma semente desiste do caminho porque os aves do céu roubam, né? Que é Satanás, representando Satanás. Outro cai num terreno perigoso, e aí a pessoa que é as dificuldades da vida, aí a pessoa desiste da fé por causa das tribulações, das perseguições. Outro cai num terreno, recebe a palavra com alegria, mas os cuidados, os prazeres do mundo afasta ela do Criador. E outra semente é que cai no terreno bom e é recebida com alegria e ela cresce e dá fruto. Quer dizer que são os verdadeiros cristãos que passam o que for que passar, tribulação, bênção, parte de bênção, parte de lutas, parte de aflição, a fé dele continua intacta. Mesmo ele sofrendo, se entristecendo, ele continua ali, não desiste da fé. Entendeu? Outros não, outros já desistem, né? Merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que ama a mim não merece ser o meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, é duro, né? que é meu seguidor, terá a vida verdadeira. À primeira vista, essa passagem pode parecer estranha. Como assim Jesus não veio trazer a paz e sim a espada? Mas precisamos entender o contexto disso. Jesus veio sim para nos salvar do inferno, mas ele nos convidou também a viver uma nova vida juntamente com ele. O olhar mais antibíblico sobre Deus é que ele aceita todos, como se não tivesse importância a pessoa viver no pecado. Essa espada que Jesus mencionou significa a verdade, que corta em pedacinhos essa mentira de porque assim, ó, Deus é amor. O maior atributo do Criador é o amor. Ele fala pra gente viver pelo amor. A próprio Paulo fala, se você tiver todos os dons espirituais e não tiver amor, você não será salvo, para nada serve. Entendeu? Porque o amor é o princípio mas não é um amor sentimental. É um amor de você prestar serviço, ajuda. É um amor de atitudes. É um amor de você negar a si mesmo. Não só amor pelo próximo, mas amor pelo Criador. Porque como ele te comprou, pagou, ele te deu a salvação de graça. Você não vai pagar. Mas ele pagou no seu lugar e com a morte dele. E ele sofreu para isso. Então, quando ele te resgatou, ele te comprou com o sangue dele. Então, ele enviou você para o mundo para fazer a vontade dele, não os seus desejos, os seus caprichos. Então, esse é o verdadeiro cristão, que vem, mesmo que às vezes você tropece e faça algum ato da sua vontade, mas na maioria das vezes você vai fazer a vontade do Criador, porque vai ter uma luta do Espírito contra a sua carne. A carne vai querer fazer a sua vontade, o Espírito que habita em você, que é o Espírito Santo, vai fazer a vontade do Senhor. E você tem que sobressair a vontade do Espírito, não da sua vontade. Você tem que, isso é negar a si mesmo, entendeu? Que ele falou lá. E quando ele fala de amar mais, aquele que me ama, me segue, não pode mais amar mais o seu pai e a sua mãe do que a mim. Ele não está falando que você não tem que amar o seu pai e a sua mãe, nem não tem que honrar. Mas você tem que amar mais aquele que te deu a vida, o Criador. Porque o seu pai fez intimidade com a sua mãe, nasceu você, mas não foi eles que te trouxeram ao mundo. Quem permitiu você estar no mundo foi o Criador. Quem te deu o seu pai e a sua mãe para você foi o Criador. Tudo vem dele, nada vem de ninguém, de você mesmo. Entendeu? E quando você é dele, você não tem mais livre-arbítrio, você tem arbítrio. Porque o arbítrio você só tem que escolher até certo ponto. Ou fazer o bem, ou fazer o mal. A partir do momento que você entrega para Cristo, você não faz só a sua vontade, você faz a vontade do Pai. Então você não tem livre-arbítrio mais. Entendeu? Porque você não vai fazer a sua vontade, você é do Pai. Se você se entregar para o mundo, também você não vai fazer a sua vontade, vai fazer a vontade do diabo. Entendeu? Então qual é o livre-arbítrio aí? Você tem arbítrio de escolher o caminho do mal e do bem. Entendeu? Porque você é conduzido ou por um ou por outro, ou pelo mundo ou pelo Espírito do Senhor. Nos levam a Deus. Jesus foi muito desprezado na sua época e foi considerado até mesmo uma ameaça para os fariseus. Mas o que ele fazia? Ele só falava a verdade. Exato. Pode não parecer, mas essa verdade de que Jesus é o único caminho é como se fosse uma ofensa para a sociedade nos dias de hoje. Isso. As pessoas são tão corruptas, dominadas pelo ego, ao ponto de seguir apenas o que elas acham que é verdade, em vez de seguir os verdadeiros ensinamentos.
Jesus trazer a espada não significa que seus ensinamentos são ruins e fraudulentos. Muito pelo contrário, tem princípios que servem até para quem não é religioso, como perdão e amor ao próximo, perseverança, autocontrole, além de vários outros princípios. Não é porque Jesus gosta de conflitos. A divisão é uma consequência da fidelidade a ele, e Isso, não um objetivo. exatamente. O problema é que o mundo não quer uma mensagem que realmente doa e cause transformação nelas. Elas querem apenas bênçãos, mas ignoram completamente a importância de renunciar aos seus desejos e sair da mesmice. As pessoas querem seguir as suas próprias vontades, que não são baseadas nos seus próprios desejos e princípios. Mas Jesus é o único que te liberta do pecado. E vai ser doloroso ter que deixar os seus prazeres para se aproximar de Deus. Exatamente, não é olhando fácil. as duas Nunca... opções, é muito melhor Cristo sofrer a dor e a desse Ruxa vida nunca espiritual. prometeu facilidade. Falou, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem está nele verdadeiramente é mais que vencedor. Só está aqui para ser provado, capacitado e ajudar uns aos outros a ir para Cristo e compartilhar conhecimentos, para não ser enganado nesse mundo. Entendeu? Então tudo isso aqui é uma prova que a gente está passando. Entendeu? Para ser fortificado, para viver em santidade, para herdar o reino dos céus. Agora, vai ter uns que vão querer, outros não. Outros vão ser salvos, outros não. Aí é a escolha de cada um, entendeu? Todo arrependimento, de não ter escolhido o caminho certo enquanto era jovem. Muitos ateus falam que a Bíblia não é um livro sagrado, que o Deus do Velho Testamento é invejoso, ciumento, e que por causa do ponto de vista deles, usando de base ideias erradas, Deus não existe. Mas Deus não precisa ser da forma que você gostaria Mas Deus que não ele fosse. existe e ele é Querem mau. definir ele Ué, se Deus é tempo de mau, Deus, porque que os ateus falam que Deus é mau, então ele existe. Tá vendo a incoerência e contradição? Então, esse papo de ateu para mim não existe. Porque o ateu, ele não acredita em nada, até onde eu sei. Então, quando você fala que é ateu, aí você acredita na ciência ou acredita em outras coisas, então você não é ateu. Você tem fé. Só que a sua fé não está direcionada ao Criador, está condicionada à ciência, a outra coisa desse mundo. Mas é uma fé. É igual você ter fé em você mesmo, ter fé em um time de futebol que vai ganhar. Isso é crença, isso é fé. Entendeu? Só que não é fé no Criador. Entendeu? É isso que as pessoas não compreendem. Ou se faz de tonta, né? Às vezes até compreende. Tem pessoas que no fundo da alma elas sabem que estão erradas. Mas só que ela quer escolher o caminho contrário. Mas aí é um direito de que assiste a cada um. Né? A gente está aqui não para impor, para direcionar aqueles que querem andar para o caminho da luz. Agora, a pessoa que não quer, paciência, você vai fazer o quê? E vai ter familiar seu que não vai querer, que vai se perder. Vai doer no seu coração? Vai. Quando você estiver na glória, toda essa dor vai ser cessada. Você não vai sentir mais dor nem tristeza pelas pessoas que se perderam, porque foi escolha dela. A salvação é individual. Você não pode pôr. Ou ela vai por amor, ou ela não vai de jeito nenhum. Entendeu? o que a gente sempre quer, e por exigir muito de nós. Imagine se você dissesse para sua esposa: eu só amo você se você for da forma que eu gostaria que você fosse. Isso seria um total desrespeito com o casamento com a sua esposa. Então imagina dizer isso para Deus. O fato de você identificar um Deus que não é da forma que você gostaria que ele fosse, jamais é uma prova para a inexistência dele. Deus continua sendo o mesmo. O que muda hoje é a salvação por meio da morte de Jesus, que faz nós recebermos o perdão dos nossos pecados. Renunciar seus desejos carnais e reconhecer Cristo como Senhor é a única forma de estarmos mais próximos de Deus e debaixo da graça. Sofrimento. A realidade de o que é ser cristão. Ser Exatamente. cristão não é fácil, É difícil, mas é né, mais engolir difícil continuar isso. vivendo uma vida imoral. Existe uma grande diferença entre você ser bonzinho e você ser bondoso. Bonzinho é aquele que tenta agradar até mesmo quem não gosta dele. E se Exatamente. conforma em viver uma vida Você tem que dominada agradar por o prazeres Criador. mundanos. Aquele que Não. sempre fica quietinho, que não se posiciona, Aí. tá todo escondidinho, ninguém sabe o que ele realmente é. Ele aceita tudo, mas não contraria nada, porque ele só quer manter a paz. Enquanto o verdadeiro cristão é bondoso. E Mas ser tem a paz bondoso errado? é Não. fazer o bem porque Mas a paz da maneira correta, bíblica, né? Vai ter que, para você herdar aquela paz que excede o entendimento, ela tá dentro de você. Mas para ela se manifestar no reino vindouro, você vai ter que confrontar alguns ensinos. E aí você vai atrair ira para você. Mas não porque você quer, mas porque você está andando no caminho certo, quer chamar a pessoa para o caminho certo, só que ela vai ir contra você porque ela não quer. Entendeu? Então, e a gente é chamado para agradar o Criador, não para agradar a vontade do ser humano caído.
que não quer se converter do seu caminho. Não que a gente tá impondo e tá julgando a pessoa e falando, ó, você vai lá porque eu sou melhor que você, eu sou santo, você é pecador, você vai pro inferno e eu vou passar... Não, não é isso. A intenção não é nada disso. Quem fala assim já não é salvo. Porque ele está julgando uma pessoa, sendo que ele também é pecador. É orientar com mansidão, com orientação. Mas mesmo a gente fazendo com mansidão, com orientação, com justiça, vai ter pessoa que vai ser contrário a você. Não adianta, porque elas não querem. Elas já estão condicionadas pelo engano, entendeu? E pelos prazeres desse mundo. E elas não querem abrir mão. É um direito que assiste cada um, né? Certo a se fazer, e não apenas para ser reconhecido. Ele não tem medo de desagradar quando é necessário, porque o mais importante para esse tipo de pessoa não são aprovações humanas, mas É o a Criador. aprovação de Deus. É. Ser bonzinho faz parte do ego, mas ser bondoso é uma atitude vinda do coração obediente ao Senhor. E é por isso que devemos nos Exatamente. conectar mais com Deus, pois Ele é a única fonte da verdadeira bondade. O maior medo de todo cristão Bondade, não é o sabedoria, é chegar no último discernimento. dia e Jesus dizer: eu nunca te conheci. Eu acredito que ser esquecido nos céus é mais assustador do que ser conhecido no inferno. No último dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos e profetizamos. E ele dirá: eu nunca conheci vocês. Jesus não está dizendo: eu não sei quem você é. Ele está dizendo: você nunca foi meu amigo, nunca teve um relacionamento verdadeiro comigo. Jesus nunca teve esse tipo de caráter de falso servo. Se ele tivesse, provavelmente você não teria uma nova vida pela graça. Precisamos entender que o ensinamento bíblico vai causar discórdias, até mesmo entre amizades e famílias. Exatamente, vai é Cristo acontecer. que faz. Mas Infelizmente. sim o próprio ego humano de cada um. É, Vocês não porque querem saber de Deus. se você mostra Deus para a pessoa, mostra a verdade, e a pessoa não quer saber da verdade, ela até pode usar o nome de, eu creio em Deus, eu creio em Cristo, mas não obedece, então ela não crê verdadeiramente. A pessoa que não anda guiada, não que eu tô falando que a pessoa vai ser perfeita, nunca vai errar, não é isso. Mas a pessoa que está insistindo numa vida mundana, desobedecendo a palavra do Criador e seguindo a sua própria vontade. Esse daí, por mais que ela fala que é de Deus, que é cristão, não é. Porque conhecereis pelos frutos, o Senhor falou. Pronto, entendeu? Mesmo que você não vá lá debater com ela, porque o homem de Deus não convém contender. Meu, você fala uma outra admoestação, como carta de Tito ensina. Ao homem herege, você dá uma outra admoestação. Se ele não quiser, evite, porque o tal está corrompido e peca, tendo a si mesmo condenado. Entendeu? Então não adianta você ir debater com uma pessoa dessa. Você ora por ela, larga lá e segue o seu caminho, não tem jeito. Né? É o direito dela rejeitar a verdade. Né? Fazer o quê? É uma escolha. A palavra causa essa intriga, essa polêmica, porque a maioria quer viver na mentira confortável do pecado. Vão ter pessoas próximas a você que vão estranhar o seu modo de agir. É o que ele tá falando, ó. Quando ele fala, a maioria quer viver na mentira confortável do pecado, aí a pessoa, para não admitir os erros, que ela vai falar que o rapaz está julgando. Você tá me julgando, entendeu? E ele não tá julgando, ele tá orientando, ele tá ensinando, tá repreendendo. O que diz carta de Timóteo? Toda a escritura é inspirada pelo Espírito para ensinar, para redarguir, para admoestar, para repreender, para orientar, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a palavra de Deus. E aí, como é que fica? Vamos lá. Os membros da sua família. E a partir desse momento, como cristão, você começa a entender o que esse versículo realmente significa. Deus não cria intrigas entre as famílias e entre os seus amigos. Pelo contrário, o plano de Deus é que vivêssemos em união. Mas por causa do orgulho do ser humano, que não tem prazer na lei de Deus, faz eles irem contra os servos do Senhor. John Wesley, por exemplo, foi responsável por um dos maiores avivamentos da Inglaterra do século XVIII. E dizem que teve um episódio na vida dele onde ele estava caminhando a cavalo por dias, sem sofrer nenhuma perseguição. Então ele estranhou o porquê disso, e até mesmo pensou que algo estava errado. Ele desceu do cavalo, levantou as mãos para o céu e disse: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Por que ninguém está me perseguindo? Aí alguém viu ele orando, jogou uma pedra nele, e quando a pedra o acertou, ele disse: Obrigado, Senhor. Essa história nos ensina o que é ser cristão. Você não deve querer ser cristão esperando que todo mundo aceite isso, porque o próprio Jesus foi perseguido e ameaçado de morte. Se você não sofre algum tipo de sofrimento ou desconforto em razão da sua fé, eu até recomendo que você se reavalie sobre como está indo a sua caminhada com Deus.
Nós vivemos em um lugar que é contrário àquilo que proclamamos, e por isso, o nosso real objetivo não deve ser agradar todo mundo, mas agradar o Criador de todas essas coisas. Essa dor que enfrentamos por Cristo não é em vão, porque existe uma promessa para aqueles que perseveram. Perseverança. A promessa de um futuro sem dificuldades. Se acontecer de algum dia todas as pessoas se reunirem contra você e a sua fé, enfrente a morte se preciso for, mas não ceda. Ninguém que conhece literatura inglesa, em sã consciência, teria coragem de morrer por sua interpretação de Shakespeare. E nem o mundo iria contra essa pessoa. Mas o ensinamento do Evangelho elevou muitos cristãos dos séculos passados a serem queimados, serem julgados no Coliseu de Roma, apenas por não irem contra o que a Bíblia diz. Então, como cristão, fique atento com a sua roda de amigos, com a sua caminhada com Deus e com o que você consome. Quando Jesus foi orar no Getsêmani e pediu para os discípulos vigiarem, eles estavam tão cansados que acabaram dormindo. Jesus orientou 3 vezes eles disso, mas não adiantou. E então ele disse: vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Qualquer coisa que não infringe a sua fé, que você entende pela Bíblia ser o correto, não tem problema. O problema não está em jogar videogame, em conversar com amigos não cristãos, em treinar ou não treinar. Agora, se você estiver te afastando de Deus, se os seus amigos não cristãos te levam junto... Exato, o que ele quer dizer ali com isso? Ele quer dizer assim, que tem coisas no mundo que a gente vive que são lícitas, são corretas. Você pode fazer, por exemplo, treinar numa academia, por exemplo, conversar com pessoas que não é da mesma fé que você, que não são cristãs, senão você teria que sair do mundo. Você pode jogar, mas se isso está roubando tempo seu com Deus, aí tá errado. Aí você já está pecando. Mesmo que essas coisas sejam corretas, sejam lícitas. Se você não, isso está te tirando o seu tempo de comunhão com o Criador, de leitura das Escrituras, de oração, de busca pela face do Senhor, aí você já está pecando. Mesmo fazendo uma coisa que para o mundo é correta e para você também pode ser correta. Entendeu? Porque a Bíblia diz: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Não é que você vai ficar o dia inteiro lendo a Bíblia, orando e pregando a palavra para os outros. Você tem outros afazeres. Você tem que trabalhar, cuidar dos filhos, ir para academia, fazer exercício. Só que tudo isso perde o valor. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ter todas as coisas do mundo e perder sua alma, sua salvação? Então, o principal para nós que somos cristãos ou que dizem que somos é a salvação da alma. Só que as pessoas não estão se importando no mundo de hoje com a salvação da alma. Elas querem um Deus que abençoe ela, que dê carro, dê casa, dê conforto, não seja perseguido, que não tenha aflição, que não tenha nada. Um cristão cômodo, entendeu? É isso que a pessoa quer, entendeu? Mas isso não é o cristianismo verdadeiro. Não que você não vai ser abençoado aqui nessa terra, não vai colher bênção, não vai ter momentos de alegria. Vai ter, mas também vai ter as aflições de Cristo. E essa é a parte que a pessoa não quer aceitar na vida dela. Então aí ela deixa de ser um cristão verdadeiro, infelizmente. Aí você fala isso, ela tá me julgando, quem é você? Não, cara, eu não tô julgando ninguém. Cada um vive do jeito que quer. Eu tô orientando mediante as escrituras, biblicamente. Para quem quer seguir o Messias. Quem não quer, escolhe o caminho que quer, paciência, ué. Na idade, você tem que estar disposto a renunciar a tudo isso. Você pode ser zoado pelo motivo de não seguir o mesmo caminho que todo mundo, ser afastado daquela roda porque não é mais como eles. Mas o mais importante é estar alinhado com Cristo, porque do que adianta ser bem visto por todo mundo e viver uma vida mundana? Aquilo que você enfrenta de ruim nesse momento vai passar. Acredite e confie. E o que te deixa alegre é apenas uma degustação de algo muito maior que está por vir, a Nova Jerusalém. Que nem disse o salmista do capítulo 73. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e minha herança para sempre. Ou seja, ainda que eu morra, perca o fôlego de vida, seja rejeitado, desprezado e humilhado, Deus é a nossa força e Ele é tudo que nós precisamos. O diabo pode fazer um pacto com uma pessoa e prometer a ela 70 anos de prosperidade, o que é mentira. Mas o diabo não pode dar a vida eterna. Um dia nesse mundo, os holofotes do céu se acenderão, dará provisão de trombeta,
e finalmente seremos despertados do profundo sono que estamos. E quem sabe talvez um anjo venha até nós naquele momento e nos pergunte: quem você é? Eu espero em Cristo Jesus que todos possamos responder assim: eu sou um seguidor de Jesus Cristo, e Ele deu a vida por mim. Mas pelo contrário, alguém perguntasse isso para você hoje, e acrescentasse para onde você está indo? O que você responderia? Você diria que é um peregrino nessa terra, esperando a volta do Senhor? Ou você Somos diria que é cidadãos apenas do um céu, cidadão desse mundo? E esperando quer ficar mais cidadãos um do tempo céu, por não aqui? desse mundo. Eu espero que Não, eu soframos não com vejo a hora de ir alegria por embora servir a daqui. Jesus Cristo. Esse Porque mundo pior vai ser corrupto, sofrer na grande maligno. tribulação. Nós sofremos por Mas tudo é no Jesus, tempo do não Senhor. porque amamos o sofrimento, mas porque Ele nos molda e nos Não, ninguém é transforma em pessoas masoquista. melhores. O Para que quando chegar sofrimento, o aquele Paulo dia, fala que a gente subiu tem que ver o sofrimento como um dom para nos aperfeiçoar, para nos capacitar e nos purificar e santificar do pecado. Entendeu? Porque o pecado é em todo mundo, irmãos. Felizmente, se a gente não tivesse pecado, ou Adão e Eva, aí a gente teria essa vida maravilhosa toda, mas a gente vai ter ela lá na glória. Mas para ter essa vida, a gente vai ter que passar aqui pelas aflições do mundo, entendeu? Passar pela morte. Ou alguns não vão morrer, mas vão ter corpo transformado. Mas por quê? Porque andaram fielmente. Sofreram aqui perseguição, humilhação. Não porque gostam, mas porque é assim. O mundo é cheio de maldade. Entendeu? juntamente com Ele. Mas e você? Você é um peregrino de Cristo? Ou é apenas mais um perdido que quer continuar vivendo os prazeres deste mundo? Comente aí sua escolha. Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar uma olhada também nesses outros vídeos aqui. Eles vão te ajudar demais na sua caminhada cristã. Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus e tamo junto com Cristo. Vamos parar por aqui. Deixa eu falar só o último adendo aqui que eu vou dar para vocês, tá? E mandando aí um recado pro irmão meu em Cristo, pro meu primo, né? Também, porque nós cristãos, alguns de nós, né, tem que entender uma coisa. Tem gente que é chamado para salvação, certo? Da alma e para andar nos princípios bíblicos morais, e isso vai bastar e ela vai ser salva. Tem outros que vão ser chamados para missões, entendeu? E se a pessoa rejeitar o chamado do Senhor, ela vai arcar com as consequências, seja eu, seja qualquer outro, tá? Então, o que é chamado, seja para missão ou para salvação, tem que entender uma coisa. A gente está nesse mundo peregrinando, a gente não pode se agarrar com esse mundo, a gente não pode se agarrar com as coisas que a gente tem, que o Senhor permite a gente ter, botar o coração nelas, no dinheiro, em coisa alguma, tá? É só para nosso auxílio, né? Se o Senhor permitir. E outra coisa, a gente vive de círculos, né? Vai ter momentos que vai estar tudo dando certo na sua vida, Deus vai derramar das bênçãos, mas vai ter momentos de a gente perder coisas, de lutas, de aflições, entendeu? E a gente vai ter que se agarrar com o Criador mais ainda, para Ele nos fortalecer, para dar capacidade para a gente passar por esses momentos de círculos, né? Vai ter momentos que você vai crescer espiritualmente, vai sair de um círculo para um patamar maior espiritualmente, entendeu? Não é só subir. Aí aquele que vive para este mundo, ele acha assim: ah, Deus vai me levar de patamar, Ele vai me dar uma condição financeira melhor, um emprego que eu vou ganhar melhor. Às vezes pode até ser isso, mas nem sempre é isso. Às vezes Ele vai te elevar de patamar espiritual, de conhecimentos, entendeu? E aí é onde a pessoa rejeita. Não, eu quero ter isso. Meu, quem te comprou foi Cristo. Você não deu a sua vida, a sua alma para Cristo? Então você vai fazer a vontade do Pai, mesmo que é contrária a sua. Vai ter gente que vai ser rico e Deus vai usar ela para usar das riquezas dela para ajudar outros. Vai ter outros que vai ser rico e vai ter amor, o dinheiro vai se desviar e vai se perder. Vai ter outros que vão ser pobres, mas vai ser rico da fé. Vai ter dons especiais para ajudar outros, não só com bênçãos materiais ou financeiras, mas levando a palavra, porque a palavra é ouro, né? É o maior tesouro que a gente pode ter, a nossa salvação, e a palavra de Deus para nos orientar, para vivermos direcionado para herdar o reino celeste. Não só o reino dentro de nós, não só enquanto estamos aqui, mas para herdar a vida eterna, entendeu?
Então, os cristãos ele tem que entender que vai ter momentos da vida que o próprio Criador vai permitir você passar por algumas dores, para amadurecer, por algumas perdas, e você não pode ir contra isso. Porque se você for contra isso, você está indo contra a vontade do Criador. Eu sei que muitos não vão concordar comigo, mas se estudar a Bíblia. Agora, se a pessoa sabe no fundo da alma dela que eu estou certo e desobedecer, aí é assunto dela. Eu não estou impondo nada a ninguém, estou falando, você tem que fazer isso porque eu estou falando. Não, eu estou dando uma orientação que vem do Senhor. Se a pessoa quer obedecer, obedeça. Se não quer, ela vai se entender com o Senhor, vai arcar com as consequências. Eu também sofro as aflições de Cristo às vezes. Não como os apóstolos lá sofreram. A gente sofre nem um terço do que os apóstolos sofreram e já estamos chorando. Imagina se. Mas por que Deus permite a gente passar por algumas perdas, por algumas dores? Porque se a gente estiver aqui no tempo da grande tribulação, a gente vai estar preparado para suportar e não negar o nome do Senhor. Agora, se você não aguentar a aprovação agora, quando chegar o tempo da grande tribulação, aí você vai negar o nome do Senhor, você não vai aguentar. Entendeu? Por isso que nós estamos sendo provados. Então, vai ter vezes que o Senhor vai permitir alguns de nós perder relacionamentos, se afastar de pessoas, não porque você quer se afastar, porque você se acha melhor, você se acha mais santo. Não, é porque o próprio Deus está permitindo isso, porque você está no caminho, aquela pessoa lá, que é até boa de coração, é até pessoas boas, mas ela está numa outra caminhada. Ela não está 100% no caminho do Senhor e no caminho que Ele quer que você ande. Então Ele vai separar. Se você insistir com aquela amizade que Deus está falando para você largar, você vai estar indo contra a vontade do Criador. E aí você vai arcar com as consequências. E isso pode vir de várias formas. Entendeu? Eu sofri algumas separações, algumas perdas de coisas materiais e aceitei. Eu queria uma coisa num determinado momento, mas o Senhor queria outra para minha vida. Aí eu larguei aquilo que eu achava que era para fazer a vontade do Criador. Porque para isso eu fui chamado. Entendeu? Não para fazer as minhas próprias vontades. Entendeu? E é difícil, não é fácil. Mas assim são os escolhidos do Criador. Se você não quer fazer, chega para ele e fala, ó, não quero isso para minha vida. Aí você vai arcar com a responsabilidade das consequências. Entendeu? Mas aí é um direito seu. Entendeu? Então, muitos cristãos não entendem isso. Aí eles querem, aí ora para Deus, lê a Bíblia, aí fica falando lá. Aí Deus pede uma coisa para ela que não é da vontade dela, que Deus pede uma coisa que para ela que ela não quer abrir mão, aí ela já fala, não, aí ela inventa coisas da vontade dela para falar que é da vontade de Deus. Entendeu? Tem pessoas que é nesse jeito assim. Mas aí você vai fazer o quê? É ela que quer fazer. Aí você tem que largar lá, orar por ela e pronto. Você não pode insistir, porque tem coisa que você não põe a mão, que é o Criador com ela. Entendeu? Então, tem questão que tem que entender isso daí. Que você tem que fazer, foi chamado para fazer a vontade de Deus, não a sua. Entendeu? E às vezes a gente quer, eu também às vezes quero fazer a minha vontade. Mas às vezes eu vou fazer a vontade de Deus, porque eu fui chamado para isso, não é a minha. Entendeu? Aí, ó, hoje eu tenho poucas amizades. Não que é errado você ter amizade. Mas se Deus quiser tirar umas amizades e deixar um tempo você sozinho, para ele ter mais intimidade com você, mais a proximidade com você, ter um momento de solitude, aí você tem que aceitar isso. E aí depois ele vai pôr outras amizades que é de acordo com o que Deus quer que aquela pessoa entre na sua vida. Ah, mas eu gosto muito daquela pessoa. Sim, irmãos, mas se ela não tiver na mesma jornada que você, não adianta, cara. Deus não vai agradar. Tem um filme aí, A Caminho da Eternidade, né? Que eu assisti, que tinha uma moça que tinha cinco ou seis pessoas, né? Numa lanchonete. Não sei se alguém já assistiu aí. Aí, para uma dessa moça, ela ia noivar com o cara e tal. Aí o senhor, o ator que representava lá, o senhor, né? Pegou e falou, ó, mas ele não é pra você. Ah, mas eu gosto dele, eu amo ele e tal, mas não vai dar certo. Aí ele falou, olha, não é da minha vontade que você fique com ele. Então, aí ela falou, aí ela acabou entendendo e falou pro senhor, eu vou falar pra ele que não dá mais, que a gente vai terminar.
Porque o Senhor vê coisa lá na frente que a gente não vê, irmãos. Então, é pro nosso bem. Mesmo que a gente não entenda e ache que, não, o Senhor está nos privando do nosso prazer e tal. Ou você quer andar no caminho do Criador ou não. No caminho do Criador vai ter momentos que você vai ter que fazer renúncia na sua vida para ganhar coisas melhores e maiores. Ou nessa vida, mas se não for nessa vida, é no reino celeste. Você quer salvar a sua alma ou quer os prazeres desse mundo? Você quer agradar a Deus ou quer agradar as pessoas só para não perder a amizade delas? Aí é uma escolha. Aí pergunte-se a si mesmo. Você tem que se perguntar: o que você quer? Sem hipocrisia, sem ficar maquiagem. Ah, não, hoje é assim, aí depois eu mudo para cá, depois eu mudo para lá. Você tem que perguntar a vontade do Criador. E se ele falar que não quer nada disso, que quer aquilo? Ah, não, mas não é do meu jeito, eu não é minha vontade. Sim, então, você quer fazer a sua ou do Criador? Seja sincero, entendeu? Aí é que tá, e eu tô falando para mim também. Entendeu? Porque todos nós somos falhos e precisamos melhorar. Se a gente quiser ter a salvação eterna e quiser andar no caminho do Criador, a gente vai ter que se abstenhar da nossa própria vontade para fazer o que é da vontade do Criador. É difícil, mas é o caminho, não tem outro. Entendeu? Então, algumas pessoas que são chamadas por Deus têm que entender isso, alguns cristãos ou alguns escolhidos. Tem que entender que Deus fala para você, ó, aquela pessoa é boa, é bacana, é legal, mas eu não quero você com ela. Se aparte porque eu quero outro caminho para você. E aí? Não sou eu que estou falando, eu estou falando para cada um se perguntar a si mesmo. Porque às vezes você pode achar que está no caminho certo e está desagradando a Deus. Aí você vai colher as consequências. O que está acontecendo? Não sei. Quem é que sabe? Só o Criador sabe, né? Então, e isso eu faço. Eu me vigio. Eu me examino para ver se eu estou no caminho certo ou se eu estou no errado. Se eu estou no errado, eu tenho que dar meia volta e ir para o caminho do Senhor. Entendeu? Então esse é o vídeo, tá bom? Então vai ter momentos da vida que a gente vai ter que fazer renúncia, vai ter que se apartar de certas situações. Outra, certas músicas aí que nem tem letras profanas, que nem aí tem uns rock, não só rock, funk, pop, qualquer ritmo, que tem letras profanas. Aí muitos continuam escutando aquelas músicas com letras malditas, aí falam, não tem nada demais. Meu, cara, você quer fazer a vontade sua ou do Criador? Cara, né? Meu amigo, não tem nada demais eu fazer aquilo lá, porque ela é gente boa, tá? Mas é a vontade do Criador que você faça aquilo? Se você tá indo contra, tá querendo fazer a sua vontade do Criador? Você tem que se perguntar. Isso aqui eu não estou julgando ninguém, não estou determinando regra para ninguém, nem estou dizendo como ninguém tem que viver. É uma análise, é uma reflexão que eu estou levando cada um de nós, até eu, a fazer, se nós estamos no caminho certo. Porque nós estamos no final dos tempos. Não vai ter mais tempo. Se a pessoa desviar do caminho do Criador, já era. Entendeu? Então, a gente tem que procurar santificar a nossa vida. Santificar não é ser perfeito e não ter lazer, mas o seu lazer está de concernente com a vontade do Criador? É o tipo de lazer que o Criador quer para você? Ou você não pode sentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Você não pode misturar santo com profano. Nem eu, nem ninguém. Você tem que saber qual caminho você quer traçar para a sua vida. O caminho do Criador ou o seu caminho ou o caminho do mundo? Faça essa pergunta para si próprio. Tá bom? Esse foi o vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Amo todos vocês em Cristo Jesus. Fui.